Enquanto você encontra aí João capítulo 13, eu quero que os irmãos meditem comigo. Nós temos o hábito, né, de toda a Santa Ceia, antes de fazermos o uso do cálice e do pão, nós temos o hábito de meditarmos sobre algo relacionado a os nossos hábitos, né? Por isso, por ser uma meditação e não ser uma pregação avivalística, é necessário que os irmãos prestem atenção, porque é um tiro muito rápido, né? É muito facultativo a interpretação individual de cada um, né? E Cristo, ele é tão individual na hora de agir, operar e tratar, que se torna assustador. É assustador. Chega a ser assombroso ver a forma como Cristo individualiza os grupos. Olha quanta palavra estranha eu usei na mesma frase, né? Eu usei a expressão individualizar e grupo na mesma conotação. Isso me causa uma estranheza, porque eu estou acostumado a Cristo falar com grupos. A Cristo destinar assunto a grupos de pessoas. Mas, na verdade, a ação de Deus é completamente individual. Deus tem um trabalhar específico e individual na vida de cada um. Por isso, às vezes, é muito complicado entender a fé do outro. Por isso, às vezes, é muito difícil entender a reação do outro. Porque a individualidade do ser humano o coloca num patamar de decisão único e pessoal seu. Por isso, o escritor diz que a fé é individual. Individual. E eu não consigo, é impossível para mim, irmão José, interpretar o tamanho da sua fé. Para mim, irmão José Teto, é dificílimo entender o quanto de fé que se aplica no teu coração. Porque a fé é individual. Então olha para o crente mais bonito que tiver do teu lado aí. Se não tiver ninguém bonito, olha aqui para o púlpito, olha como o Diácono Fernando tá bonito aqui, com esse lencinho aqui maravilhoso, gravata nova, olha. A Vitória olhou para a Rayane e falou que a Rayane é feia. Mas a Rayane e a Vitória têm praticamente a mesma cara, né? Olha para ele, olha para ela, fala para ele, fala para ela. Eu não consigo entender porque você ainda tem fé. É individual demais, Fernando. Quando eu olho para as privações, para as provações, para as intempéries do dia a dia, é quase impossível entender o coração de alguém que se derrama na presença de Deus. É difícil entender alguém que está em lágrimas diante do altar de Deus. Se torna de um grau de dificuldade gigantesco entender o que move o coração e a fé de uma pessoa. É tão profunda, missionária Mina, é tão individual, é tão ímpar, que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos o nível de fé que temos. Eu prometo que é só isso aqui, é só isso. E nós já estou até com o João 13 aberto aqui. É só isso. É tão difícil
para nós reconhecermos não converse, presta atenção em mim. É tão difícil para nós reconhecermos o nível de fé que temos, que é necessário que Deus nos coloque em tribulação. Essa expressão tribulação do capítulo 5 de Romanos é um termo grego que quer dizer colocar sob pressão. Tribulação quer dizer colocar sob pressão. Mas a versão latina dessa palavra, olha para o crente mais bonito do seu lado aí e fala para ele, tríbulos. Não, você não conseguiu, a didática foi ruim. Tríbulos. Fala com mais ânimo, tríbulos. É o equipamento, fala com mais ânimo, é o equipamento de tirar casca do amendoim. Colocar sobre tribulação é tirar toda a casca que tem fora para aparecer tudo que tem dentro. Quando Ele nos coloca em tribulação, Gilberto, Ele está nos pressionando para que eu possa começar a reconhecer o nível real de fé que eu tenho. E quanto mais Ele me aperta, quanto mais Ele me pressiona, como foi pressionado Jesus no lugar da prensa, mais eu consigo reconhecer o quanto eu quero e dependo da presença dEle. Cristo, em meio à pressão, olhou e disse, Senhor, eu não aguento, e se possível, aparta de mim este cálice. E ele foi sentindo-se pressionado, até que em determinado momento, ele gritou e disse, contudo se faça a tua vontade. Eu não suporto, eu não aguento, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho como, eu não tenho possibilidade, eu não tenho mérito. Contudo, faça a tua vontade. É Deus extraindo o melhor do homem chamado Jesus. É tão individual, é tão ímpar, que é impossível entender a oração de alguém. É tão ímpar, que MacToor disse em seu leito de morte, eu pensei que quando eu morresse eu ia para o céu, mas eu estava enganado, é o céu que vem me buscar. E como é que eu vou explicar a fé de alguém que está olhando ao seu redor e está dizendo, o céu está aqui? O céu veio me buscar. Alguém em seu leito de morte, que olha para a morte do seu lado, para a sepultura à sua frente e diz, o céu veio me buscar. Como é possível entender isso? É ímpar, é individual, é próprio demais. E falando sobre ímpar, eu li Lucas 7:41. Jesus está na casa, assentado para comer, e enquanto comia, eles conversavam, todos ao redor da mesa. Alguns fatores importantes é primeiro que o judeu comia no chão. Isso era um mandamento, está na cultura judaica, dada a natureza que eles precisavam se lembrar de onde eles saíram. Por isso eles sempre comiam no chão. Segundo mandamento é que a mesa se formasse em U, porque o lugar de honra só pode ser designado a Deus. Ninguém podia sentar lá. E eles estão todos no chão.
Mas aquele que veio de caminhada, tinha uma diferenciação daquele que já estava na casa. Quem já estava na casa, quando sentasse-se à beira da mesa, cruzaria suas pernas nesse formato e se agacharia. Aquele que veio de viagem não poderia aproximar seus pés da mesa, porque estava com seus pés sujos. Então, se sentaria com o pé para fora da mesa, nesse formato aqui. E Cristo está sentado com os pés para fora da mesa. Quando de repente vem uma mulher, se ajoelha atrás dele e começa a lavar os seus pés. Começa a lavar os seus pés e alguém dá um grito: você está louca! Vai perder esse perfume caríssimo! Está gastando as suas lágrimas com o quê? Todo mundo fica assustado, esperando Jesus dar uma resposta. E Jesus diz: Simão, vem aqui, que eu vou te explicar uma coisa que você não entendeu ainda. A fé é individual. A fé é ímpar. Por quê, Senhor? Deixa eu fazer um exemplo para você, Simão. Tinha um credor, um homem rico, e tinha 2 homens que deviam para ele. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. O homem, vendo que nenhum dos 2 tinha condições de pagar, decidiu perdoar-lhes. Perdoa os 2, deixa esse dinheiro para lá. E a pergunta de Jesus para ele é: qual dos 2 foi mais amado com esse perdão? O de 50 ou o de 500? Curva a tua cabeça, feche seus olhos. E o pensamento é esse: o quanto você foi perdoado até aqui. O quanto nós fomos perdoados até aqui. O quanto e qual o tamanho do perdão que nós alcançamos, porque quem muito pecou, muito foi amado. E quem pouco pecou, muito foi amado também. Qual o tamanho do amor dele para com você aqui essa noite? É individual, é ímpar, é entre você e Deus. Eu não posso dizer o quanto ele te amou, mas a tua alma pode dizer para o teu espírito essa noite o quanto ele te amou. Qual o tamanho do sacrifício dele por mim e por você? Esse mover espiritual aqui é porque tem pessoas que já sentiram o amor dele pairando sobre esse ambiente. Essas lágrimas escorrendo nos rostos é porque alguém já entendeu que ele muito nos amou. O amor dele se descreve no perdão em que ele se derramou sobre nós. O amor dele está no perdão que ele derramou sobre as nossas iniquidades. O amor dele está no perdão que ele derramou sobre nossas transgressões. O amor dele está manifestado no perdão que ele deu pelas nossas imposições. O amor dele está manifestado nas nossas incoerências, nas nossas intransições, nas nossas falhas, nas nossas pecaminosidades, nos nossos erros. Quanto você foi amado até aqui.
o quanto você foi amado até aqui. O quanto Ele nos amou. Essa resposta ninguém pode dar. Porque Jó falou no capítulo 42 que eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas agora, depois da tribulação, eu conheço Ele porque vivi. Só uma alma emocional, sentimental, é capaz de perceber o nível do amor de Deus. Onde era para estarmos hoje? Um domingo, 2 de fevereiro, 8 horas da noite. Onde é que estaríamos? Mas Ele muito nos perdoou. Mas Ele muito nos amou. E Ele disse em memória disso. João 13, tendo se levantado da mesa, deitou água numa bacia. E disse, é individual, é ímpar e é íntimo de cada um. Quando alguém discutia, Senhor, quem de nós é o maior? Será que é Tiago? Será que é João? Será que é Pedro? Quem de nós é o maior? Quando alguém discutia isso, ele se levantou da mesa, deitou água numa bacia, se cingiu com uma toalha e disse, eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei. Não se escandalize. Mas quem lavava o pé de quando alguém chegava de visita na sua casa, como deveria ter acontecido na casa de Simão, o fariseu, era o escravo mais inútil. Sabe quem era o escravo mais inútil? O último a ser comprado. O que foi comprado, o mais novo de empresa. Era ele que tinha que lavar o pé da visita. E Jesus disse para ele, para o fariseu, eu cheguei aqui, você não me lavou os pés. Você não me osculou. Você não demonstrou respeito. Desde a hora que eu cheguei aqui, você está tentando disputar para saber quem é o maior. E eu não tenho negócio com gente grande. Eu tenho um negócio com ela que está aqui baixada lavando meus pés. Porque pelas suas pisaduras somos sarados. Convidar os diáconos. Diácono Fernando e diácono Renato. Para vir fazer a preparação do lava-pés. Convidar você a se colocar de pé. Fazer uma fila. E nesta dimensão espiritual, nesse mesmo mover espiritual, eu quero que você lave os pés do seu irmão, reconhecendo o ato espiritual que ele fez sobre a mim e sobre a tua vida. Que não há ninguém maior, que não há ninguém melhor, que somos todos iguais diante dele. Você crê ou não? Vou convidar a Nayara para louvar a Deus com ele enquanto isso. Quando ele se levantou da mesa, ele fez um gesto muito importante, que nós não podemos esquecer. Ele tirou a sua vestimenta de cima. Eu já expliquei para os irmãos aqui que essa vestimenta era o reconhecimento dele como mestre e senhor. O reconhecimento público. Quando nós retiramos, nós estamos tirando tudo aquilo que aparentemente nos dá autoridade sobre o outro. Neste momento não tem ninguém formado, não tem nenhum profissional. Agora somos todos iguais, intelectual e espiritualmente. Então convidar os varões a tirar os seus ternos, os seus blazers de cima. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Gostaria de chamar o irmão Igor para louvar comigo. Aleluia, Deus.
Teve alguém aqui essa noite que muito foi perdoado? Teve alguém aqui essa noite que muito foi amado? Quanto mais perdão, mais amor Ele demonstra por mim e por você. Quanto mais perdão, mais amor Ele demonstra por mim e por você. Sabe o que é engraçado? Que alguém que foi perdoado é capaz de perdoar também. Nicole, João, se eu não estou enganado, é o capítulo 20, versículo 23. A gente não precisa alcançar a hermenêutica para poder entender esse texto, porque ele é muito simples, né? Aqueles a quem perdoardes os... Você está comigo? Aqueles a quem perdoardes os... serão... Aqueles a quem o retiverdes lhe serão... A chave do perdão está na mão da igreja. A chave do perdão está na mão da igreja. O pecador mais miserável, o assassino mais medíocre, o bandido mais corrupto, se a igreja fizer a oração de confissão de fé com ele e lhe perdoar, ele ainda mora no céu junto conosco. A quem muito for perdoado, muito deverá perdoar também. A quem, não brinque, esse momento é espiritual. Não brinque, não se desligue, porque eu não sou responsável pelas coisas espirituais que acontecem aqui. Não se desligue. A quem muito for perdoado, muito deve perdoar também. Quanto mais perdoados fomos, mais perdão devemos liberar. O engraçado é que às vezes é difícil. João 13:12, Tabata. É o capítulo 13. Então, depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e sentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Então, aqueles que tiraram suas vestes, vamos colocar de volta. Vós me chamais, e dizeis, mesmo sendo Senhor e Mestre, Ele nos lavou. Ele disse: aqui não tem ninguém maior que ninguém, porque todos vocês foram perdoados. Coríntios capítulo 11, Tabata, versículo 23. Vou convidar o diácono José Teto e o José de Souza para fazerem esse momento. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu também recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aqui está o pão que representa o corpo dele. Nós precisamos todos os meses, irmãos, fazer este ato memorial, este sacramento, todos os meses, para nos lembrarmos
o tanto que ele me perdoou e o tanto que ele me amou. Partiu, tendo dado graça, diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei em memória de mim. Então, vamos colocar de pé? Eu quero te convidar a, nesse momento, fazer uma oração. A oração do pecador. Essa oração é individual, é ímpar, é entre você e Deus. Então, curve as suas cabeças, fechem os olhos e oremos. Pai, Senhor, os nossos pecados por obras, atitudes, intenções, aquilo que a nossa mente pecou, aquilo que o nosso corpo transgrediu, aquilo, Senhor, que foi por palavra pecaminosa para ferir, oprimir ou magoar, nos perdoe pelo sangue de Jesus Cristo. Assim eu intercedo pela tua igreja, porque a quem perdoares lhes serão perdoados. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a quem ora agora suplicando sangue, suplicando perdão, suplicando amor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças por esse corpo que foi transpassado e moído, em nome de Jesus. Uma Lucicleia com o hino 301 da harpa. Pode sentar, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar.
seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Em nome do Senhor Jesus. 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 Alguém ficou sem receber o pão? Então se coloque de pé. E enquanto você mastiga esse pão, eu quero que você se lembre que nós somos culpados da morte e do sangue dele. E que só estamos aqui porque muito fomos perdoados. Muito fomos perdoados. Quantas vezes ele nos perdoou hoje? Só hoje, não precisa ir longe não. Só hoje. Este pão é a memória do Senhor até que ele venha. Em memória do perdão que ele nos amou, irmão, comamos. Seu Deus e Pai poderoso, te agradecemos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que no qual tem, ó Pai, enviado para nós, Senhor. Ó Deus, sem nenhuma culpa, ó Deus, nenhuma, Senhor, mas puro e santo, que veio sofrer por nós, Senhor, em meu lugar, em lugar de todos aqueles, ó Pai, que se encontram nessa terra. Ó Deus, muito obrigado por eles, Senhor, por ele ter morrido, ter pendurado na cruz do Calvário, ser dilacerado naquela cruz, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Oh Senhor, e Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter morrido por mim, Senhor Jesus. Por sem nenhuma culpa, Senhor, tu tinha, mas tu levaste a nossa culpa, as nossas dores, a nossa doença, os nossos pecados sobre si, Senhor. Se tornou-se maldito por mim, Senhor, mas em Cristo há uma esperança para todo aquele que olha para Ele. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por participar desse banquete que no qual tu preparaste, Senhor, e que no qual foi o único que pôde, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Oh, muito obrigado, Jesus. Não tem como, Pai. Não tem palavra. Não tem nada que possa, Deus. Nós podemos te agradecer, mas firmemente, Senhor, confirmamos e agradecemos por tudo que tem feito por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 e 25. Pode ficar de pé, irmãos, não precisa sentar não. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, é
do meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes em memória de mim. Aqui está a nova aliança. De todas as alianças que Deus fez, essa foi a que mais prevaleceu. Porque está há 2025 anos aproximadamente ainda de pé. É a nova aliança do meu sangue. E tem mais. Ela vai até o fim da eternidade. Em memória do Senhor, irmãos, daremos graças, ó Deus, em nome de Jesus. Aqui está nas minhas mãos o vinho que simboliza o sangue que foi espargido na cruz, o sangue que escorreu, o sangue que tocou a terra e que nos purifica de todo pecado. Ó Pai, eu te dou graças por isso. Obrigado pelo sacrifício do Cristo no Calvário, em nome de Jesus. 39 da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais
nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Em nome do Senhor Jesus. 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 Tem alguém aqui que muito foi perdoado. Tem alguém aqui que muito foi amado. Andio remaragava surio remaragacia. Andiribiore manduribiore maragatara maramanchurio remarabas. Remaragatara marabayone birigiore. Quem muito foi amado, quem muito foi perdoado, foi pelo sacrifício vivo de Cristo no Calvário, e em memória do sacrifício que Ele nos fez, tomamos, irmãos, tomamos, irmãos. Andio rebaraba surio rebaraga yo remanjuribio rebaraba serio rebai. Alabaraga do remanjurio rebargio nereba surio reborgia tergia. Ergio riminenziorio rebiorgia naio reborgio saia. Elirgio rebiorgia rebara remanjo rebio naui. Cancio rebaraga basurio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém.